Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot. Primavera de 1800. Prudence retornou para casa logo após o escândalo de Sophie e Frank. A festa foi encurtada e todos combinaram de evitarem comentar sobre o acontecido. Ela, que tentou de alguma forma melhorar a situação, só foi tratada com desdém. Todos passaram a acusá-la, não diretamente, de ter causado aquele péssimo acontecido. Georgiana ficou irada quando os rumores chegaram aos seus ouvidos. A senhora Steele também não gostou nadinha da parte dos jovens estarem passando a culpa para a jovem senhorita Talbot, que havia sido uma das vítimas, enganada pelo próprio amigo. Prudence se fechou e aceitou todas as fofocas e cochichos. Talvez fosse a única coisa que pudesse suportar para não se culpar ou sofrer mais por aquilo. Sophie foi embora logo depois da partida de Robert. Seu pai já havia sido informado do acontecimento e, segundo algumas pessoas, estava planejando casá-la com o velho barão. Frank literalmente fugiu do local do crime. Quando viu que não conseguiria mais escapar ileso, esperou que todos estivessem focados em algo e partiu da propriedade e da cidade o mais rápido que pôde. No fim, ninguém se lamentou por isso. Ele já não era bem-vindo em nada naquelas redondezas. A volta para casa foi o alívio de Prudence. Rever suas tias foi o melhor remédio para a dor que vivia em seu coração. Ela tinha perdido Robert e visto a mulher que ele amava traí-lo com seu amigo de infância. Aquilo não tinha justificativa. Ao contrário, era a pior coisa que se poderia acontecer. E Prude se culpava por aquilo, por não ter sido mais capaz de evitar aquela tragédia. Não no sentido de ficar com Robert, mas no sentido dele ficar com o que queria, com quem se sentia bem, ou seja, com Sophie. Prudence chorava à noite e rezava de dia. Pedia para que Robert estivesse bem. Ele não tinha dado sinal de vida, o que era muito comum. As tias quase não recebiam correspondências do sobrinho. Geralmente eram informadas sobre sua situação através do mordomo de Horston. E foi através de uma de suas cartas que Prudence descobriu que Robert havia retornado para Oxford, depois de alguns meses em Londres. Seu coração ficou de certa forma bastante aliviado. Afinal, a universidade era uma das maiores paixões do jovem conde. E se ele estava voltando para ela, significava que continuava, de certa forma, o mesmo. Mas a felicidade durou pouco, porque apenas alguns meses depois, Robert enviou uma breve carta às tias, dizendo que estava partindo para o continente e que não tinha data para retornar. Aquela notícia deixou a casa de cabeça para baixo, e o coração de Prudence mais machucado ainda, pois era visível que Robert estava fazendo aquilo para fugir dos acontecimentos passados, para fugir da dor que ela, não por completo, pois não tinha controle sobre as ações dos outros, mas em parte, tinha culpa. E nada doía mais em Prude do que ver o homem que amava machucado e querendo fugir. Ele partiu o mais rápido possível. Não encontrou as tias para se despedir e muito menos lhes mandou cartas no tempo em que ficou no continente. Tudo que elas sabiam de Robert era através das escassas cartas que ele mandava a Matthew ou aos advogados para tratar de negócios e dinheiro. Horston se afastou por completo da Inglaterra e de tudo que ela tinha. Perdeu o casamento de Georgiana e Matthew, o nascimento do primeiro filho deles e os aniversários das tias. Mas quem mais perdeu naquela situação toda foi Prudence, que estava cercada por todos aqueles acontecimentos, mas não tinha o que mais importava ao seu coração, que era Robert. No fim, quem mais tinha saído perdendo em toda aquela história era ela, que estava cercada do amor familiar e da amizade de Georgiana, mas não sabia do paradeiro do único homem que amava. E assim, 3 anos se passaram, até Robert voltar a dar sinal de vida.